tudo bem? Então vamos lá, dar continuidade para esse nosso curso. Agora nós vamos conversar um pouquinho mais profundamente a respeito do método científico propriamente dito, tá beleza? Nas aulas em slide você vai ter informações bem legais a respeito disso, mas aqui no modelo quadro branco eu faço um pequeno resumo. Eu dou aquela apimentadinha no processo para você me ver aqui, eu risco no quadro, e aí fica legal da gente ir acompanhando. Bem o modelo sala de aula mesmo, aquilo que eu falo e faço com os meus alunos na graduação, no pós-graduação e assim por diante. Então vamos começar lá entendendo um pouquinho mais sobre o método científico. O que o método científico faz? Ele padroniza, ele organiza os processos de análise de perguntas. Então, todo artigo científico, todo o processo de produção de ciência, ela vai começar com uma pergunta. Então, eu vou colocar aqui no quadro passo a passo. A primeira coisa, então, para que nós possamos produzir ciência, é nós fazermos uma pergunta. Então, uma pergunta vai ser o primeiro passo. A pergunta passa a ser o meu alicerce. Toda vez que eu faço uma boa pergunta, eu tenho a possibilidade de desenvolver um bom estudo científico. É o primeiro passo. Se a minha pergunta é uma pergunta ruim, é uma pergunta que não tem uma clareza muito grande, já começou errado, não vai dar muito certo. Então a primeira coisa é nós observarmos a natureza, observarmos as situações e nós fazermos uma pergunta. Geralmente na área da educação física se faz o quê? Perguntas sobre exercício, sobre métodos e eficiências, na nutrição sobre dietas, sobre nutrientes, na medicina sobre tratamentos, sobre intervenções e assim por diante. Então a primeira coisa é desenvolver a nossa boa pergunta. Depois que eu faço essa pergunta, analisei lá, verifiquei, surgiu uma dúvida, desenvolvi a minha pergunta. O que eu vou fazer agora? O meu segundo passo é ir na literatura para fazer uma revisão literária, uma revisão bibliográfica, para verificar se essa pergunta já não foi respondida por alguém. Então não é porque nós geramos uma dúvida ou temos uma dúvida que essa dúvida já não foi respondida, essa pergunta já não foi respondida. Então o segundo passo é revisar na literatura. Então, segundo passo do método científico é fazer a revisão da literatura. Isso é muito importante. Além da minha pergunta ser muito importante, a revisão da literatura também é muito importante. Por que é muito importante? Se eu faço uma pergunta e essa pergunta ela já tem uma resposta na literatura, mas eu não encontrei essa resposta, eu não busquei de maneira adequada essa resposta, não encontrei essa informação, eu vou desenvolver uma pesquisa que é uma pesquisa que já foi respondida. Eu já fiz, eu vou fazer todo o trabalho da montagem do modelo científico, mas a resposta estava na literatura, eu que não fui capaz de achar, não encontrei essa resposta. Então, fazer a pergunta é importante, é o primeiro passo. E a segunda é fazer uma ótima revisão da literatura. Isso é importantíssimo. Ir buscar nas fontes com credibilidade para verificar se realmente aquela pergunta já não foi respondida. Se ela não foi respondida de maneira adequada, se existem lacunas na literatura que não permitem o preenchimento da resposta à sua pergunta, depois que você já fez essa revisão bibliográfica, nós vamos para o nosso terceiro passo. O terceiro passo é a criação da hipótese. Então nós temos terceiro passo, que é a hipótese. Ou as hipóteses. Pode ter mais de uma hipótese. Mas nesse nosso modelo a gente está tratando no singular, então uma única hipótese. Então primeiro passo, pergunta bem feita. Segundo passo, uma ótima revisão da literatura. Não encontrei resposta
para a minha pergunta, ou a pergunta não foi bem respondida, tem lacunas a serem preenchidas. Aí eu vou gerar a minha hipótese. E a minha hipótese, ela está baseada em elementos que eu encontrei na literatura. Não são hipóteses baseadas em achismos ou simplesmente em devaneios científicos, mas sim em informações, em indícios que me permitam sustentar essa hipótese. Tem que fazer algum sentido. Eu não posso simplesmente desenvolver lá uma ideia baseada num sonho ou ideia daquilo das minhas experiências. Não, eu tenho que ir lá na literatura e dizer, olha só, essa hipótese ela é possível por motivo dessa e dessa e dessa literatura. Então eu consigo construir as hipóteses baseadas em referências da minha revisão bibliográfica. Então são passos importantes. A pergunta, essa pergunta vai me levar para a literatura para que eu possa fazer uma revisão bibliográfica, verificar se essa pergunta já não tem uma resposta. Se ela não tiver uma resposta, eu vou gerar, baseado na literatura, baseado na revisão bibliográfica, a minha hipótese ou as minhas hipóteses, com sustentação científica. A partir de eu ter gerado as minhas hipóteses, eu vou passar para o quarto passo. O quarto passo vai ser como que eu vou responder como é que eu vou testar essas hipóteses ou essa hipótese. Então, meu quarto passo se chama metodologia. Método. Qual? Vou botar aqui, ó, método, em parênteses, logia. Logia, tá? Quais são os métodos que eu vou usar para testar a minha hipótese? Esse ponto é um ponto fundamental. Se você não conseguir desenvolver uma metodologia adequada, robusta o suficiente para realmente responder ou testar as suas hipóteses, provavelmente você vai ter um grande problema na resposta que você vai encontrar. Você vai ter grandes problemas, nós chamamos de problemas metodológicos, que de forma geral invalidam o método científico, invalidam tudo aquilo que você encontrou do ponto de vista científico. Então, uma metodologia bem estruturada, ela é fundamental. E a grande maioria dos artigos, a grande maioria dos estudos apresentam problemas, adivinha onde? Na metodologia. Então, a grande maioria dos pesquisadores, muitas vezes dos cientistas, até faz uma boa pergunta, faz uma boa revisão de literatura, geram ótimas hipóteses, mas na hora de escolher os métodos, não tem aprofundamento nos métodos. Acaba não tendo uma intimidade muito grande com o método e aí acabam gerando informações futuras não tão confiáveis. Vou dar um exemplo disso, tá? Eu quero fazer a análise da hipertrofia muscular. Aí eu vou lá e faço uma análise do perímetro do braço do sujeito. Bom, é possível que se o sujeito tenha ganho massa muscular no braço, a perimetria dele tenha aumentado. Mas será que apenas a hipertrofia que gera aumento da perimetria? Não pode ter outros fatores, como por exemplo, o cara pode ter ganho gordura. Professor, mas ele não ganhou gordura. Ele pode ter ganho líquido. Líquido você vai considerar como hipertrofia ou você vai considerar a hipertrofia com o aumento dos elementos contráteis, actina, miosina? Então esse método que você analisou, que você usou para analisar a hipertrofia, ele é um método falho. É possível que haja influência da hipertrofia na perimetria, mas não há uma certeza de que você aumentando o seu braço será realmente estruturas de actina e miosina acontecendo o aumento. Então fica meio nebuloso esse tipo de coisa. É bem legal isso. Nessa pegada também das questões hipertróficas, por exemplo, eu quero analisar hipertrofia muscular. Aí eu vou lá e vejo a cascata das reações bioquímicas que envolvem a hipertrofia. Eu vou olhar lá mTOR, MKT, todo aquele processo ali acontecendo, e aí eu digo assim, olha só, aumentou o nível de mTOR, aumentou a possibilidade de síntese proteica. Então o cara teve mais hipertrofia. Será mesmo? Será que ele teve mais hipertrofia ou ele teve aumento do sinalizador hipertrófico?
Vejam que às vezes a gente comete esses equívocos. Por quê? Porque nós não temos a proximidade com o método. Isso é muito importante. A metodologia passa a ser fundamental. Eu sempre escutava isso do meu orientador de mestrado e doutorado, o professor Álvaro Reichert de Oliveira, ele dizia assim, ó, o desenho experimental, o desenho do seu estudo tem que ser muito bem feito. Se você faz um bom desenho, você consegue testar muito bem a sua hipótese. Você fecha os viés. E quando você entende que a metodologia que você está analisando aquele estudo é mais importante muitas vezes do que a própria pergunta, faz com que você tenha alguns cuidados fundamentais na parte de análise do artigo. Continuando, então, nós temos aqui até agora 4 momentos. A pergunta, que tem que ser muito boa, uma revisão de literatura que tem que ser fundamental, bem estruturada, extensa para ver se não existe resposta para essa pergunta. Se não houver resposta, eu gero as minhas hipóteses. As hipóteses estão baseadas em quê? Na revisão da literatura. Tem sustentação teórica para isso. Depois que eu gerei isso, eu vou pegar o meu método, a minha metodologia, para testar essas minhas hipóteses. Fiz os testes direitinho. O que eu vou gerar agora? Meu quinto passo. Meu quinto passo se chama resultados. Os meus resultados, eles são reflexos da minha metodologia. Eu preciso entender que os resultados, para serem potentes, para serem realmente contundentes, eu preciso ter uma boa metodologia. Vejam que é uma escala, uma boa pergunta, uma boa revisão de literatura, uma hipótese bem construída, métodos fortes, realmente validados e que medem aquilo que você está querendo medir. E aí nós vamos ter resultados. A partir destes resultados, nós vamos ter então uma coisa fundamental, que se chama a análise dos resultados. Eu vou analisar esses resultados. Eu vou verificar através de testes estatísticos, testes probabilísticos, vou fazer uma análise clínica também desses resultados. Isso é muito importante. Estatística não é um determinante de resultados, não é um determinante para a discussão. É simplesmente um auxiliar para isso, entendido? Então eu vou ter análises matemáticas, estatísticas, eu vou ter análises mais relacionadas a uma verificação filosófica clínica, aplicabilidade prática de forma geral, e eu vou gerar o nosso sexto passo. A partir dos resultados, eu vou para o meu sexto passo, que são as discussões. Eu vou discutir esses resultados. Então vem aqui a discussão. Discussão de quem? Dos resultados. Como é que eu vou fazer essa discussão dos resultados? Eu vou voltar agora na literatura e vou analisar coisas relacionadas àquilo que os caras estão produzindo. Eu vou pegar esses resultados e vou comparar, ver quais são os autores, quais são as pesquisas que também acharam resultados parecidos com os meus e também aqueles que acharam contrários aos meus. E eu vou fazer uma análise, eu vou dizer o porquê que os meus resultados são mais contundentes do que resultados contrários de outros pesquisadores. E por que os meus resultados são equivalentes a resultados encontrados por pesquisadores que estão consoantes com os meus resultados, as minhas ideias. Então eu vou fazer um confronto da literatura. Eu vou dizer, olha só, os meus resultados mostram que A é maior do que B. Aquele que diz que B é maior do que A tem problema nessa metodologia. Então eu vou confrontando isso. Eu vou discutir os meus resultados a partir de resultados encontrados também na literatura, que me favorecem ou que dizem que o meu resultado faz mais sentido do que os resultados que dizem que o meu resultado não faz tão sentido. Então é uma habilidade muito importante fazer a discussão dos resultados, confrontando aquilo que você encontrou com aquilo que a ciência de outros pesquisadores também tem mostrado. E aí nós vamos para o nosso sétimo e último passo da metodologia científica, que é a conclusão. Então eu vou entrar aqui na sétimo passo, que é a questão da conclusão. Conclusão. Vamos concluir o nosso estudo. O que a conclusão faz? A conclusão responde à nossa pergunta.
Então a conclusão vai ser o quê? Olha só, baseado na revisão de literatura, na criação das nossas hipóteses, com uma análise com essa metodologia, gerou esses resultados que nós discutimos, podemos concluir que a resposta para a pergunta é essa aqui. Então nós temos que ser muito pragmáticos na questão da resposta, da conclusão. O nosso estudo permite concluir que letra A, blá 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 blá, letra B, blá 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 blá, blá, letra C, blá 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 blá, respondendo a nossa pergunta inicial. Então vejam que o passo a passo do desenvolvimento da ciência, do método científico, é muito bacana, é relativamente simples. Claro que dentro de cada uma dessas camadas a gente precisa ter uma expertise. Muitas vezes esse processo ele demanda muito tempo para que a gente possa fazer uma boa pergunta, desenvolver uma boa... Ninguém tira uma pergunta da sacola, né, da cartola propriamente dito. A gente precisa ter uma experiência muito grande com a área para poder gerar perguntas contundentes, relevantes, ter tempo dedicado para fazer uma análise ampla da literatura, a partir disso sustentar as nossas hipóteses. Essas hipóteses precisam ser testadas com uma metodologia robusta, forte, então eu preciso ter tempo para entender os métodos. Não adianta eu chegar lá, mas o fulano em outro artigo usou o método. Tá, mas você sabe de onde é que saiu aquele método? Você realmente acredita no fulano? E aí nós voltamos para aulas anteriores, né? O erro sempre vai ser acreditar. Você como pesquisador, você como cientista, precisa ir lá, identificar o método, analisar o método, ou buscar o expert naquele método, conversar com o cara e dizer, olha só, eu quero medir isso aqui. Isso que você está propondo mede isso aqui, consegue ter realmente uma verdade sobre isso para evitar problemas, como, por exemplo, resultados que usam bioimpedância, dobras cutâneas para dizer que fulano emagrece, B engorda, e assim por diante. São vários métodos que muitas vezes não permitem uma análise mais aprofundada de ciência. A partir desses métodos fortes, ter resultados realmente confiáveis, discussão bem legal, bem bacana, clara, objetiva, sem querer defender o seu ponto de vista, defender a sua hipótese, mas sim brigando o contrário, brigando sempre para negar a sua hipótese. Esse é o método científico. O método científico faz com que o cientista duvide sempre daquilo que ele encontra. Ao duvidar daquilo que ele encontra, permite que ele tenha uma idoneidade científica muito grande. E isso é fundamental para gerar o quê? Conhecimento. A nossa conclusão depois desses processos todos passa a ser a geração de conhecimento. Lembra? Eu tive a curiosidade, usei estratégias que me permitiram pegar essas informações e transformar essa informação em conhecimento, que vai mudar a vida de alguém, ou que vai mudar uma linha de pesquisa, vai mudar uma maneira de enxergar o mundo, a natureza ao nosso redor. Então não é tão difícil assim a gente entender o processo científico. A gente precisa simplesmente sentar um pouquinho, dar uma respirada e identificar cada um desses pontos. Quantas vezes alguém chegou e te explicou isso dessa forma? Para pensar. Não seria muito mais fácil lá na sua graduação, ou agora na sua graduação, você entender realmente esse passo a passo? Poxa, eu preciso fazer isso. Então vocês entendem que o método científico, ele é um método seguro se você seguir o passo a passo, se você aplicar isso de maneira legal, bacana, de maneira inteligente, idônea, sem querer ficar massageando o seu ego, mas sim contribuir para as pessoas que estão na sua volta, para os colegas de trabalho, para as pessoas que consomem o seu material, consomem o seu serviço. Então, essa aula foi sobre o passo a passo do método científico. Espero que tenha gostado. Lembra, tem muito mais aula lá no modelo slide para que você possa entender várias coisas legais sobre o método científico, sobre ciência, sobre discussão de artigo e tudo mais. Aproveite e te vejo na próxima aula. Até mais!